E olá a todos, vamos perseguir o tema da redação do concurso nacional unificado, as provas subjetivas. E eu vi, para aqui também, claro, sempre fazendo esse parênteses. Aqui o esforço, por enquanto, é no concurso nacional unificado para ajudar as pessoas que estão nesse sonho de ter um cargo público, mas também para os curiosos. Nós vamos falar sobre democracia, porque eu vi o pessoal que está organizando o concurso, outra entrevista, e realmente eles estão muito focados nessa história de democracia, nessa história, digamos, nessa história que vai cair muito democracia entre os temas ali, temas sociais, temas humanos, então vamos perseguir também, vamos atrás. Se eles estão dando esse rastro, no mínimo alguma coisa dentro da prova vai cair, eu tenho certeza. Mas se for o tema da redação, quem nos acompanha estará por dentro de tudo. Então você anote, salve este podcast, ou então, se você estiver nos vendo por imagens, que é legal também, porque eu mostro aqui a própria página da BBC Brasil sobre o artigo, e vou exemplificando também com as fotos. Mas se é só áudio, não tem nenhum problema, que eu vou falando aqui o áudio descritivo também, a narração. Olha o tema, o título, na verdade, do artigo hoje. Por que mais pessoas votarão em 2024 do que qualquer outro momento da história? Esse é um artigo, é 2024 esse artigo, novinho. Esse é um tipo de artigo que despencará. Assim, o tema dele vai estar. Eles já avisaram que vai estar o tema democracia. Este tema democracia estará. Agora, qual lado que eles vão mexer, a gente ainda não sabe. Mas vai ser nesse sentido. Porque olha o título. Ele pode ser, inclusive, alguma matéria cai. Alguma matéria eles sempre colocam. Como eu falo, o César Gran Hill sempre coloca da BBC. Porque a BBC é o maior centro de informação do mundo. E eles são bem isentos no sentido de trazer apenas informação sem essa história de clubismo político. E olha só o que eles falam, ó. Por que mais pessoas votarão em 2024 que em qualquer outro momento da história? Eu passei o olho aqui, eles vão falar sobre democracia em vários países do mundo, inclusive o Brasil, claro, que nós vamos ter eleição. Então, os dados aqui são muito importantes, tanto para quem é curioso, como eu, quanto para as pessoas que vão fazer o concurso. Eu espero que você esteja nos acompanhando também por todas as redes sociais, dando like, escrevendo, porque realmente uma ou outra pessoa está dando negativo em tudo. Não tem problema, mas eu peço às pessoas que gostam e nos apoiam que faça e dê o apoio às estrelinhas e tudo mais. Também, inclusive, entre na Amazon e veja os nossos livros, que esse é um apoio importante. Ou nosso site, é domingou.com. Vamos lá. A leitura que é o que interessa. Bora. Aqui são pessoas em fila, provavelmente na Índia. Vamos ver. Eleições estão previstas em quase 80 países que representam um pouco mais da metade da população mundial. A reportagem da Julia Brown, na BBC Londres, Brasil e Londres. Nunca tantas pessoas votaram em um mesmo ano quanto votarão em 2024. Olha que artigo excelente para cair mesmo. Segundo o Centro para o Progresso Americano, um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, mais de 2 bilhões de pessoas vão às urnas em eleições gerais ou municipais nos próximos 12 meses. 8 dos 10 países mais populosos do mundo realizarão eleições em 2024. São eles: Bangladesh, Brasil, Índia, Indonésia, México, Paquistão, Rússia e Estados Unidos. As 27 nações da União Europeia também escolherão seus novos representantes no Parlamento Europeu em junho. E se consideradas as populações totais dos 80 países completos previstos, os processos envolverão um pouco mais da metade da população mundial, de acordo com o Think Tank Council of Foreign Relations. Olha, mais da metade da população mundial vai às urnas em 2024. Então, realmente, esse tema vai cair no concurso nacional unificado, e também é um tema que a gente precisa, como cidadãos, também é importante estar por dentro. Nem todas as eleições devem ser realizadas de forma livre e justa, mas ainda assim devem ter grande impacto na política mundial nos próximos anos. Dos Estados Unidos, a pequena ilha de Taiwan confira as seguintes eleições que serão decisivas no mundo em 2024.
Começamos por Estados Unidos. Nenhuma outra eleição de 2024 deve produzir um impacto tão grande no mundo quanto a dos Estados Unidos. Os eleitores americanos vão votar em 5 de novembro para escolher seu novo presidente, um terço dos membros do Senado e todos os integrantes da Câmara dos Deputados. Os partidos republicano e democrata ainda realizarão suas primárias, mas tudo indica que a corrida presidencial será uma reprise de 2020, com Joe Biden enfrentando Donald Trump. Biden quer um segundo mandato, apesar de que, se eleito, terminará o período com 86 anos. Já Trump, se sair vencedor, igualará o feito de Grover Cleveland, o único presidente americano a cumprir 2 mandatos não consecutivos, e também terminaria o mandato como o presidente americano mais velho da história, aos 82 anos e 7 meses. Essa eleição atrai interesse pelos temores de que possa representar mais uma rachadura na democracia americana, diante das constantes alegações infundadas de Trump de fraude no pleito de 2020. Mas também é importante pela forma como o resultado pode impactar o mundo. O próximo presidente americano pode definir o futuro da Ucrânia, o papel do país no Oriente Médio e as relações com adversários importantes como China, além de dar as cartas em outros temas importantes como economia e combate às mudanças climáticas. A Rússia. Em março, é a vez dos russos irem às urnas. A vitória de Vladimir Putin é vista por muitos como praticamente certa. Ele está no poder há mais de 20 anos e, segundo seu governo, vai se reeleger porque conta com apoio majoritário no país. Mas organizações de direitos humanos e adversários políticos denunciam que qualquer tipo de oposição genuína é barrada no país. Além disso, como a mídia independente foi quase toda expulsa do país, o ambiente de informações livres é bastante limitado. No fim de dezembro, a ex-jornalista de TV Ekaterina Dutontsova foi impedida de concorrer pela comissão eleitoral. Defensora do fim da guerra na Ucrânia, ela recorreu à Suprema Corte, afirmando que havia sido desclassificada injustamente, mas o tribunal manteve a decisão. Mas por mais que o resultado do pleito seja bastante previsível e não haja grandes esperanças que possam impactar no atual conflito na Ucrânia, analistas dizem que uma participação popular menor do que em anos anteriores pode ser um golpe para Putin, já que o voto não é obrigatório no país. A previsão era que a Ucrânia também elegesse o seu novo presidente em março de 2024, mas há um grande debate no país sobre realizar ou não o pleito em meio a uma guerra. Todas as eleições, incluindo as presidenciais, foram proibidas pela lei marcial em vigor no país, imposta depois da invasão da Rússia em fevereiro de 2022. As eleições no Brasil. O Brasil também está na lista, pois 2024 é ano de eleições municipais para definir prefeitos e vereadores. Preste atenção nessa, esse esquema é importante. 2024, as eleições são municipais no Brasil e elas definem prefeitos e vereadores. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro e, apesar de não se tratar de uma eleição geral, cerca de 150 milhões de brasileiros devem estar aptos a votar, segundo dados do último pleito nacional. Há quem diga que essas eleições podem ser uma espécie de terceiro turno das presidenciais de 2022, quando o atual mandatário Luiz Inácio Lula da Silva derrotou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Esta eleição, eu não sei se ela será municipalizada, estadualizada ou nacionalizada. Eu sinceramente acho que nessa eleição vai ocorrer um fenômeno. Vai ser outra vez Lula e Bolsonaro, disse Lula em conferência eleitoral do PT em dezembro. Em algumas metrópoles, essa disputa tende a ficar mais clara. No Rio de Janeiro, por exemplo, Bolsonaro tem apoiado o deputado Alexandre Ramagem, do PL, em contraponto ao atual prefeito Eduardo Paz, aliado de Lula do PSD. Já em São Paulo, o petista tem o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, como pré-candidato, enquanto Bolsonaro apoia a reeleição de Ricardo Nunes, do MDB. Mas alguns analistas dizem que, apesar da polarização persistir no Brasil, questões locais tendem a ser bastante significativas nessas eleições, especialmente nos municípios menores. Reino Unido. Rishi Sunak, atual ministro do Reino Unido, deve enfrentar um grande desafio em 2024. O Partido Conservador que ele representa perdeu profundamente o apoio desde que conquistou uma grande vitória nas eleições de 2019. Sunak já é o terceiro líder da legenda nesse curto período de tempo, e os escândalos políticos e instabilidade partidária voltaram aos eleitores contra o partido.
Ainda não há data certa para a eleição parlamentar, já que ela deve ser provocada pelo próprio governo e a lei permite que isso aconteça até janeiro de 2025. Mas a expectativa é que a votação aconteça ainda este ano. Para alguns pleitos locais no Reino Unido já estão marcados, como a eleição para a prefeita de Londres, em maio. Taiwan. Em Taiwan, a eleição que definirá o novo presidente em 13 de janeiro mobilizará os cerca de 23 milhões de habitantes da ilha. Mas, apesar de pequeno, o pleito pode ter grande impacto. O território se considera uma nação soberana, mas é historicamente reivindicado pela China, que o vê como uma província rebelde. Ao mesmo tempo, a ilha tem nos Estados Unidos o seu maior aliado. Uma lei americana, inclusive, determina que Washington deve ajudar Taiwan a se defender em caso de ataque estrangeiro. Os eleitores vão decidir entre o Partido Democrático Progressista, PDP, que defende a maior independência da China e está no poder atualmente, e o Kuomintang, KMT, mais próximo a Pequim. Atualmente, a ilha de Taci Ing-wen está deixando o cargo após 8 anos de atual presidente da ilha. Taci Ing-wen está deixando o cargo após 8 anos no poder. Por sua defesa da soberania de Taiwan, ela é profundamente mal vista por Pequim, mas o homem que concorre para substituir o atual vice-presidente William Lai pode ser ainda pior aos olhos do governo chinês. Apesar de dizer que não fará nada para mudar o status quo, Lai é visto pela China como defensor da independência formal de Taiwan. Seu adversário do Kuomintang é o Hou Yu-i. As pesquisas de opinião mostram um cenário bastante apertado, com os dois partidos basicamente empatados. E o resultado promete afetar o balanço de poder entre as duas maiores potências do mundo, que tem Taiwan como um tema extremamente sensível. A escalada na tensão entre Estados Unidos e a China ocorre em um momento em que Pequim envia cada vez mais aviões militares para a zona de defesa aérea de Taiwan, enquanto Washington desloca navios de guerra para as águas da ilha. A Índia. Uma das eleições que mobilizará o maior contingente populacional será realizada na Índia em abril. Apesar de o voto não ser obrigatório, o país atingiu a marca de mais populoso do mundo, com 1,42 bilhões de habitantes. Nas eleições de 2019, 879 milhões de pessoas estavam elegíveis para votar. Esse total é mais do que o quádruplo atual da população brasileira. O país também tem as segundas eleições mais caras do mundo depois dos Estados Unidos. Também é o tamanho do país. O atual primeiro-ministro Narendra Modi chega ao pleito como líder poderoso e de popularidade generalizada. Mas ele também é visto por alguns como uma figura divisiva, acusado de promover medidas que marginalizam e agridem a minoria muçulmana no país. Abre aspas. Provavelmente o populista mais bem-sucedido do mundo no momento, pelo menos eleitoralmente e em termos de consolidação do poder, é o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou ao BBC Benjamin Murphy, professor de política da Universidade Católica da Austrália e autor do livro Populism Key Concepts in Political Theory. Populismos, os principais conceitos da teoria política, em tradução livre. Abre aspas. Toda a política indiana gira em torno de Modi. Ele conseguiu construir uma divisão entre as pessoas e a elite que atingiu conotações religiosas entre os hindus como as pessoas reais, de forma que existe um sentimento nativista acontecendo ali. Modi agora espera se tornar um dos poucos líderes da história indiana a governar por 3 mandatos consecutivos. África do Sul. Já na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa, é um nome difícil, e os partidos do Congresso Nacional Africano, ANC, podem enfrentar seu maior desafio até hoje. O partido está no poder de forma contínua há 30 anos e venceu todas as eleições desde o fim do apartheid. Mas o pleito deste ano deve acontecer sob a regência de novas leis eleitorais que facilitam a mudança do status quo. Entre outras coisas, candidatos agora podem concorrer a cargos públicos de forma independente. Olha que obrigo no Brasil. Além disso, a economia está sofrendo com taxas de desemprego e crime. Uma crise energética de longa duração que está causando apagões e acusações de corrupção também prejudicam o atual governo. O apoio ao ANC caiu para menos de 50% pela primeira vez desde as eleições de 2021 e em uma reviravolta o presidente Jacob Zuma, antecessor de Ramaphosa, pelo ANC, declarou que não irá apoiar o partido.
Mas o ANC dominou tanto a política do país nos últimos anos que provavelmente não perderá o poder completamente. Analistas prevêem que o partido possa ser obrigado a fazer acordos em outras legendas ou negociar uma coalizão. O México. No início de junho é a vez do México ir às urnas. O país provavelmente terá sua primeira presidente do sexo feminino, já que as duas principais candidatas são mulheres. A Constituição mexicana impede o atual presidente, Andrés Manuel López Obrador, de buscar a reeleição, apesar de sua popularidade. Por isso, ele está apoiando a sua aliada de longa data, a ex-prefeita da cidade do México, Cláudia Sheinbaum. Os principais partidos da oposição se uniram sob uma única bandeira e apresentam a ex-senadora Xochitl Gálvez como candidata. A representação do governo aparece como uma vantagem confortável nas pesquisas, beneficiada pela queda nas taxas de pobreza e inflação e pelo crescimento econômico conquistado por López Obrador. Mas o crime e a violência, muito ligados aos cartéis de drogas, continuam sendo um problema para a atual administração. Venezuela. A eleição na Venezuela foram marcadas por segundo semestre em 2024, após um acordo entre Nicolás Maduro e a oposição para estabelecer garantias eleitorais. Em troca dos esforços do atual governo para negociar o pacto, os Estados Unidos suspenderam temporariamente suas sanções ao petróleo, gás e ouros venezuelanos. Mas vários candidatos de oposição foram desclassificados, incluindo Maria Corina Machado, a favorita à vitória, que teve seus direitos políticos cassados por 15 anos. A oposição afirma que as desqualificações de potenciais adversários são ilegais, mas o governo Maduro tem se mostrado inflexível até o momento. Em entrevista à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, Machado disse que segue confiando nas negociações com os Estados Unidos para lhe dar a oportunidade de concorrer contra Maduro. A instabilidade da política local, porém, torna o futuro eleitoral da Venezuela uma grande incógnita. Esse foi os artigos. Muito bem, gostei bastante.